Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula da disciplina Introdução à Organização de Computadores. Eu sou o professor Matheus, aqui está meu contato, e nessa videoaula a gente vai falar sobre os computadores pessoais e a sua arquitetura. Então, aqui é o sumário da aula de hoje. Vou estar falando um pouquinho sobre o computador, o que é um computador, depois vou definir e diferenciar hardware e software, o funcionamento básico de um computador. Então, tenho a entrada de dados, o processamento e a saída de dados, quais são os tipos de computadores mais utilizados, e a arquitetura de von Neumann, que é a arquitetura utilizada nos computadores. Então, o que é um computador? Acho que é um conceito tranquilo, né? Mas definindo formalmente aí, é um equipamento com capacidade para receber, processar e armazenar grandes volumes de informações. Então, o ponto-chave aí é essa questão de grandes volumes de informações, né? Então, ele tem a entrada de dados, ele pode receber muitos dados, ele tem o processador para processar esses dados e ele pode armazenar muitos dados. Então, a gente imagina aí o nosso cérebro, mas com uma capacidade muito maior de processamento e de armazenamento. Isso é o computador. Tá? Ele pode armazenar essas informações ou mostrar para o usuário o processamento. Mostrar como saída, seja no monitor, seja numa caixa de som e assim por diante. Então, uma outra definição é um dispositivo, assim como a definição anterior é um equipamento dispositivo, são similares os conceitos, capaz de receber dados, a entrada de dados. Como que a gente entra com dados? Isso a gente vai ver mais para frente. Mas a gente pode entrar com dados pela câmera de vídeo, pelo teclado, pelo mouse. Processamento, então o processador processa esses dados, faz as contas necessárias. E eu posso ter duas opções depois que eu processei os dados: armazenar os dados, guardar os dados na memória do computador, ou fornecer resultados. Então, mostrar o resultado do processamento para o usuário final. Tá? Os benefícios. O primeiro benefício é bem fácil de entender: rapidez na execução de tarefas. Então, o computador ele executa muito mais rápido que a gente as tarefas. Tá? Precisão na produção de informações. O computador não erra. Se acontecer alguma coisa errada, foi o ser humano que fez ali, né? Às vezes fez algum código errado, alguma lógica de programação errada ali. Mas o computador ele não erra, ele é preciso nessa produção de informações. Outro benefício, capacidade de manipular grandes volumes de dados. Então ele pode tanto manipular, né, fazer várias operações ao mesmo tempo, quanto armazenar uma quantidade muito alta de dados. Eficiência na execução de tarefas repetitivas. Então, se você faz um programinha ali, ele consegue ser eficiente em executar várias tarefas repetitivas, não vai achar ruim, igual nós, seres humanos. Velocidade na geração e disponibilização de informações. Então, hoje eu tenho qualquer informação muito rápida, acessível pelos computadores. Facilidade no compartilhamento de dados. Mesma ideia, eu consigo compartilhar informações muito rápida com os computadores, em tempo real praticamente. E organização ou mesmo racionalidade. Aqui é no sentido assim, eu programei o computador, ele vai fazer exatamente o que foi pedido, na ordem que foi pedido. Bom, então mudando, falamos um pouco sobre o computador, que é a parte conceitual, vamos falar de hardware e software. Então, o computador é composto de hardware e software. Um não existe sem o outro, tá? A execução de uma tarefa, ela está fundamentada na composição do hardware, que é a parte rígida, né, a parte física, e o software, que é a parte leve, que são os programas, aplicativos e jogos. Então, o que é o hardware? Parte física. Se a gente for traduzir aqui, ó, rígido, a parte rígida do computador. Tudo que é concreto e a gente pode tocar. Por exemplo, processador, memória, disco rígido, teclado, monitor. Já o software é a parte lógica. A gente não consegue tocar, não é tangível, mas é fundamental e imprescindível para o funcionamento. Tá? O que é o software? É o conjunto de instruções e programas que dizem ao hardware o que fazer. Como exemplo, temos os sistemas operacionais, por exemplo, Windows e Linux,
navegadores, Mozilla, Chrome, os jogos e os aplicativos. Então, o hardware a gente consegue tocar, a parte física, a parte rígida, o software, a parte lógica, a parte inteligente, né? Vamos colocar assim. Aqui é um exemplo, né? Duas imagens aí, né? Aqui são alguns exemplos de software e aqui alguns exemplos de hardware. Bom, então o funcionamento básico de um computador. A gente já acabou falando sobre isso anteriormente, né? Basicamente tem a entrada de dados, onde eu forneço dados para o computador, entro com informações para o computador e o computador vai processar essas informações, fazer os cálculos, tá? E a partir desse processamento vai gerar respostas, vai gerar a saída de dados. Essa saída de dados, ela pode ser apresentada para o usuário por algum dispositivo de saída, uma caixa de som, um monitor, uma impressora, ou pode ser armazenado esse resultado na memória, no HD, no SSD, por exemplo. Bom, pensando agora na visão arquitetônica, falamos aí que tem a entrada, o processamento e a saída. Mas quem faz a entrada de dados, quem faz o processamento e quem faz a saída? Na entrada de dados, temos esses exemplos aqui, ó. O teclado, consigo entrar com informações com o teclado, com o mouse, touchpad, scanner, câmera de vídeo. A gente pode passar um vídeo para o computador. Microfone, a gente pode passar áudio para o computador. Processamento é pela CPU. E o armazenamento, posso armazenar na memória RAM, que é a nossa memória principal, tá? A gente vai explicar esse conceito de memória principal, memória secundária depois, tá? Em outras aulas. O HD, que é o armazenamento memória secundária, e o SSD também, que é consideravelmente mais rápido que o HD, e eu também vou estar explicando mais para frente o motivo de ser mais rápido que o HD. A saída de dados pode ser pelo monitor, então eu posso ver os dados ali pelo monitor, a impressora e as caixas de som. Bom, continuando, aqui são os principais tipos de computadores que nós conhecemos. Tem o computador pessoal, no caso desktop, né? Computador de mesa. Tem o notebook, tem os servidores, tem os computadores embarcados, que são computadores embutidos em dispositivos com funções específicas. Nesse caso aqui a gente está vendo um computador integrado ao painel de um carro, desses carros modernos. Então tem um computador inteligente ali por trás do painel, que ele te fornece várias informações importantes ali, né? O manuseio do carro. E tem o dispositivo móvel. E a gente vai ver um pouquinho da diferença entre eles. Acredito que um pouco mais complexo seja o servidor e o computador embarcado, tá? O computador pessoal, também conhecido como desktop, ele possui maior capacidade de expansão e personalização, né? Por que isso? Ele tem um tamanho maior, a gente consegue equipar ele com coisas novas ali, tá? Eu consigo expandir a capacidade dele e personalizar ele também. E requer periféricos externos, ou seja, eu tenho que ter um monitor à parte para integrar ele, tenho que ter um teclado, tenho que ter um mouse. Tá? Isso não vem acoplado no computador, no desktop. Já o notebook, ele já tem tudo em um lugar só. Em um só corpo eu tenho a tela, o teclado, a bateria e o processador. Devido a isso, é o computador portátil, também por ser mais leve, né? E a gente com apenas um corpo ali, né? Um dispositivo, a gente combina tudo e consegue se locomover levando o notebook junto, tá? E tem a menor capacidade de expansão. Como ele é menor ali, eu não consigo mudar muito ele, expandir ele, personalizar ele, tá? O servidor, sempre que a gente pensa em servidor, a gente pensa em capacidade de armazenamento e desempenho. E máquinas, né, devido a isso, máquinas potentes, tá? Então elas fornecem serviços a outros computadores. Então pode salvar uma quantidade muito maior de dados do que os nossos computadores normais, tá? O desempenho muito mais rápido também. E os servidores são normalmente utilizados em redes corporativas, sites, bancos de dados.
Temos os computadores embarcados. Eu dei o exemplo do computador embutido no painel do carro. Então, eles são integrados, esses computadores, a outros dispositivos. Como exemplo, a cafeteira, a Smart TV. Então, eu tenho a televisão. Dentro da televisão, eu tenho um computador inteligente ali. O carro, sistemas industriais e assim por diante. E a tarefa desse computador é normalmente uma tarefa específica. Tá? Então, no caso da TV, coloquei inteligência ali na TV. No caso do carro ali, do painel, então o painel vai me trazer recursos, né, do carro para ajudar que eu conduza a viagem de forma mais eficiente, de forma mais segura também. Geralmente a gente não consegue reprogramar, né? A gente tem poucas opções de personalização ali. É um computador que vem embutido, mas com pouca opção de configuração, de reconfiguração. E temos os dispositivos móveis, né? Que aí todo mundo conhece. O importante aqui é que tem uma auto-integração entre hardware e software. Então, ele é projetado para funcionar bem, tanto a parte de software quanto a parte de hardware. Questão de bateria durar bastante tempo, a questão do software conseguir ser executado sem travar, de forma eficiente ali e rápido também. Tá? E também a ideia do dispositivo móvel, né, é ser fortemente conectado à internet, ser fácil conectar à internet e ser fácil acessar os aplicativos. Tranquilo? Então, esses são os tipos de computadores que eu quis mostrar para vocês. Fechando nossa aula aí, vamos falar da arquitetura de von Neumann. Tá? Por que falar isso? Porque a maioria dos computadores modernos é baseado nesse conceito, nessa arquitetura de von Neumann, que foi proposta pelo matemático John von Neumann na década de 1940. E o que essa arquitetura faz? Ela coloca uma estrutura lógica padrão. Então, todo computador vai seguir essa estrutura lógica. Como assim essa estrutura lógica? Então, a gente tem esses conceitos. Ó. Tem uma memória única. Essa memória serve tanto para ler dados quanto para escrever dados. Então, se chega um dispositivo de entrada ali com dados, eu posso estar lendo esses dados, mas também posso escrever dados. Okay? Isso tudo em uma mesma memória. Tá? E esses dados poderiam ser dados como, por exemplo, um número ou um texto, ou instruções, multiplicar, somar, dividir. Endereçamento por posição, outro conceito aí. Eu consigo acessar a memória a partir do endereço que está aquele dado ou aquela instrução, tá? E a execução sequencial. Então, tudo vai ser executado sequencialmente, todas as instruções, tá? Então, por exemplo, soma, depois multiplica, depois divide. Se tiver nessa ordem na memória, vai ser executado nessa ordem, sequencialmente. A não ser que eu programe para que isso seja feito de forma diferente, tá? Então, isso via código. Posso programar para não ser executado sequencialmente. Posso programar para dar um salto em uma outra instrução e depois voltar na primeira instrução, por exemplo. Tá? Aqui é um desenho, tá? Uma figura da arquitetura de von Neumann. Então, eu tenho a memória, onde eu posso entrar com dados aqui. Posso ler dados, posso escrever dados. Tá? E aqui eu me comunico com o processador. Então, sempre comunico com o processador, porque o processador é que faz os cálculos. Tá? No processador, eu tenho a unidade de controle. Então, para controlar o que vai ser, o que vai acontecer naquele momento. Tem os registradores, que são memórias ultra rápidas que ficam dentro do processador. Tá? Memórias pequenas, pequenininhas, que armazenam dados de forma temporária. Apesar de pequenas, são bem rápidas. Tá? E ficam dentro do processador. E aqui é onde que eu tenho a unidade de lógica e aritmética, onde eu faço o cálculo das operações, dos dados e instruções. Tá? Bom, aqui são os componentes da arquitetura. Então, o processador tem esses três: unidade de controle, registradores e a unidade lógica e aritmética. Eu tenho a memória aqui em cima e eu tenho os dispositivos de entrada, que a gente já comentou, e os dispositivos de saída. E esses componentes da arquitetura, que a gente comentou, eles são interligados por meio de uma arquitetura de barramentos, tá?
que seria barramento? Seria o caminho. Então, eu consigo me comunicar por esse barramento, que é um caminho entre memória, processador, entrada e saída. Tá? Então, aqui tem um exemplo do barramento. Eu consigo comunicar, os dispositivos de entrada e saída se comunicam por esse caminho com o processador, com a memória se comunica por este caminho com o processador e assim por diante. E aí, como que é a interação entre esses componentes? Tá? Então, a CPU troca dados com a memória o tempo todo. Então, na memória estão os dados das instruções. Mas quem executa, quem pensa ali, é o processador. Então, o processador vai trocar dados ali com a memória, vai conversar com a memória. O que eu vou fazer agora? Agora você vai somar dois números. Então, o processador que faz essa soma. Mas para ele somar esses dois números, ele tem que se comunicar com a memória. Tá? Bom, e por outro lado, o dispositivo de entrada ou de saída que passa dados para serem salvos na memória. Tá? Então, por isso que tem essa comunicação entre memória, dispositivos de entrada e saída e o processador. Bom, então é isso que eu estou falando aqui. Ó. Eu tenho a troca de dados da CPU com a memória e eu uso dois registradores. Um registrador de endereçamento à memória e outro registrador temporário de dados. Então, aqui eu tenho que saber aonde que dá o dado na memória e aqui eu salvo esse dado. Tá? E a mesma coisa, eu tenho que saber aonde está o meu dispositivo de entrada e saída e os dados que eles estão passando. Dispositivo de entrada para a memória ou a memória para o dispositivo de saída. Ok? E aqui são as nossas referências. Então, pessoal, a aula de hoje, da semana 1, foi essa. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem lá para a plataforma AVA, no e-mail ou no fórum de dúvidas. Vamos juntos, até mais, pessoal!